Meus amigos, nesse programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. E eu já começo fazendo uma pergunta para você, telespectador. A memória é um dom que a gente nasce com ele ou a gente pode aperfeiçoar a memória? Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com um neurolinguista que inclusive está colocando a memória dele em jogo. Está participando de um programa do National Geographic, está na final, concorrendo a R$100 mil. E nós vamos conversar com ele como é que se desenvolve a memória, como é que ele desenvolveu a dele. É Vitor Patrick Silva Teixeira, é montesclarense, mora em Montes Claros, mas está concorrendo a esse prêmio de 100 mil. E nós vamos saber dele como é que ele conseguiu descobrir que a memória pode ser desenvolvida. Hoje ele já nasceu com esse dom. Você nasceu com esse dom, ô Vitor? Então, o que eu percebi ao longo desse tempo estudando sobre neurolinguística, depois que eu comecei a perceber algumas coisas, todos nós nascemos com a capacidade de memorizar tudo. A diferença é como que a gente desenvolve o cérebro. A gente pode potencializar. Aí eu vejo uma diferença entre a memória de curto e de longo prazo. A memória de curto prazo, na verdade, é uma memória de acesso rápido ou que ela vai ser acessível durante um curto prazo, devido aos estímulos que ela recebeu. E a memória de longo prazo, ela teve uma melhor organização e armazenamento, então ela se torna acessível a longo prazo. Por isso que explica muitas vezes a gente vive um fato e depois de muitos anos a gente consegue lembrar, talvez através de um cheiro. Nossa, lembrei de uma coisa aqui que eu nunca imaginava que eu pudesse lembrar. Então está na memória, só que você tem uma dificuldade de acessar porque não teve o estímulo adequado para que ela se tornasse uma memória de fácil acesso sempre que você necessitar. Então essa é a diferença sobre a memória. A gente pode desenvolver de forma que ela fique sempre acessível, organizando e armazenando da forma que o nosso cérebro faz, que é de uma maneira diferente da maneira que a gente aprende às vezes até na escola. Mas você descobriu que tinha essa memória muito boa desde cedo? Eu comecei a descobrir quando eu terminei o antigo segundo grau e aí eu resolvi fazer vestibular. E aí eu passei em Direito, tendo estudado 2 meses e meio em casa, sem fazer nenhum curso extra, e eu consegui lembrar das informações e passar. E também já passei em vários concursos, em mais de 6. E de forma intuitiva eu acabei utilizando essa habilidade, que na verdade são estratégias que todos nós temos, uns usam intuitivamente, outros não. Então percebi isso ao longo do meu estudo. Então, e consegui perceber a partir desse momento que eu tinha essa habilidade, né, que na verdade são estratégias. E hoje eu acabo ensinando para as pessoas como desenvolver essas estratégias. Quer dizer que a pessoa pode desenvolver a memória? Pode desenvolver consideravelmente. Ela pode deixar acessível tudo aquilo que ela está estudando, por exemplo, na escola, na faculdade, preparar para passar nos primeiros lugares num concurso federal, numa faculdade federal. E isso que eu tenho feito com meus diversos alunos. Eu tenho ensinado para eles como organizar e armazenar melhor as informações no cérebro, de tal maneira que no dia da prova do vestibular, no dia da prova do concurso, ele consegue acessar essa memória e ter o resultado perfeito que ele quer e conseguir entrar para a universidade, entrar na carreira profissional que ele deseja. Com isso eu tenho alunos aí aprovados em primeiros lugares em vários concursos e vestibulares, como medicina, que a maioria procura muito, né? Tem uma grande concorrência. E pela sua experiência, você acha que a partir de quando que a pessoa deve começar a desenvolver a memória? Não tem idade para começar. Qualquer idade é possível, tá? Até a pessoa desde a tenra infância, quanto mais cedo, melhor. Mas se ela puder, não teve um tempo, não conheceu uma metodologia antes, mas ela quer agora, depois de mais velho, pode fazer também. Em qualquer idade é possível desenvolver a mente. Sempre que a mente é recobrada de desenvolver, ela consegue, ela desenvolve. Depende simplesmente dos estímulos e de estratégias para que possa desenvolver. Estimular constantemente. Você estudou fora, né? Estudei. Como é que foi seu estudo superior? Você estudou o primeiro e segundo grau aqui em Montes Claros, né? Depois foi para fora. Exatamente. Eu comecei aqui em Montes Claros com muita dificuldade. Eu tinha tanta dificuldade que nunca passei de ano direto. Sempre foi recuperações em quase todas as matérias, às vezes até em todas. Nessa época você não tinha descoberto ainda a memória que você tem, não? Não, né? Não tinha descoberto. Inclusive, até tomei 3 bombas por causa disso. E a quarta repetência, eu resolvi fazer supletivo e terminei no supletivo, em 1 ano e meio. Depois que eu terminei o supletivo, aí eu resolvi fazer vestibular. E estudando por conta própria em casa, intuitivamente usando algumas estratégias mentais,
eu consegui passar em Direito na UFOP, em Ouro Preto. Mas não fiz, resolvi não fazer Não a carreira, fez direito. não queria fazer. E daí eu resolvi sair do país, porque como eu tinha dificuldade de estudar, eu passei a não gostar, e aí eu quis ir para fora para trabalhar sem precisar estudar. E aí eu acabei chegando ao Peru. E lá eu fui convidado para dar aula num curso de idiomas, para dar aula de português. E o dono me convidou e eu falei com ele que eu nunca tinha dado aula, mas estava acessível e queria desenvolver, ensinar. E ele me contratou, né, nessa experiência de fazer uma prova e eu consegui desenvolver. Mas aí você não tinha faculdade ainda, né? Não, ainda não tinha. Comecei a dar aula de forma intuitiva, sem saber como. Né? Eu lembrava de um professor que eu gostava dando aula e ia aplicando algumas coisas e quando eu percebia que os alunos tinham dificuldade, eu explicava de novo de outra maneira. Então, se precisava explicar a mesma coisa 10 vezes, eram 10 formas diferentes. Então, isso minha mente foi ficando mais flexível e buscando novas estratégias para desenvolver. E com isso, meus alunos, em 4 meses, já estavam falando fluente português. Então, um dos meus alunos, eles eram todos, já tinham graduação, outros mestrado, uns queriam vir para o Brasil para fazer doutorado. Um deles me indicou para a Faculdade Federal no Peru, na Universidade de Santo Agostinho do Peru. E nela eu comecei a dar aula, eu entrei sem ter curso superior, por indicação desse aluno meu, que era amigo do reitor. E dentro da faculdade eu aproveitei a oportunidade para fazer o curso de letras. E no curso de letras, estudando metodologia de ensino, eu descobri que minha metodologia estava muito diferente da metodologia local. E aí eu passei a pesquisar sobre metodologias, eu fiquei interessado sobre isso. E descobri que em outros países tinham metodologias diferentes. No Brasil era parecida do Peru. E descobri que na Europa, alguns países que hoje estão em primeiro lugar em qualidade de educação, e também no Oriente, eles aplicam uma metodologia diferenciada, onde que dá para a gente aprender mais rápido, tem técnicas, tem estratégias, são mais poderosas para desenvolver a memória, a aprendizagem rápida. E aí eu fiquei tão curioso, querendo saber como funcionava esse processo, que eu resolvi terminar o curso de letras no Peru, voltei para o Brasil, só que como a moeda é fraca, tive que fazer alguma coisa para me capitalizar para viajar para a Europa, que na época não era muito acessível, era mais caro. Então aí estudando sozinho e comecei a dar aula em algumas escolas, mas o rendimento era baixo financeiramente. Surgiu um concurso da Polícia Militar, estudei 2 meses, estudando a média de 3 dias por semana, 2h30 a 3. Passei no concurso da Polícia Militar em Uberlândia e fiquei 1 ano juntando dinheiro. Depois disso eu fui para a Europa. E lá eu comecei a estudar neurociência e neurolinguística, enquanto eu trabalhava também para me manter. E aí que eu fui descobrir várias coisas. Descobri que eu tinha TDAH. Na Europa você foi para onde? Para a Europa e Espanha. Para Espanha. Estudei na Universidade de Granada. E lá que eu fui descobrir que eu tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E isso foi um dos fatores que me impedia de aprender bem na sala de aula. E hoje eu acabo trabalhando, desenvolvendo esses alunos também. Então aí que eu comecei a desenvolver técnicas, porque lá eles já aplicam na educação, tanto lá quanto no Oriente. Então eu comecei a aprender esses recursos e utilizar comigo, e isso foi melhorando cada vez mais minha capacidade de memorização, de organizar as informações na mente, de aprender mais rápido, me tornar autodidata. Então a gente tem essa capacidade, ela pode ser desenvolvida. Mas tem pessoa que tem memória realmente melhor do que outras, né? Isso é fato. Tem pessoas que desde muito cedo recebeu estímulo para que ela pudesse desenvolver. Então ela tem um estímulo melhor, então ela acaba desenvolvendo muito cedo. E ela faz isso de forma intuitiva. Agora já outras pessoas através de técnicas, como são os melhores, os campeões de memória do mundo hoje. Eram pessoas que tinham extrema dificuldade de memorização e hoje, depois de usar técnicas avançadas, eles conseguem memorizar muitas coisas em pouco tempo. Então pode ser estimulado cedo ou pode ser estimulado mais tarde. Você considera que você tinha memória muito boa ou você estimulou a memória? Eu considero como que eu tenho. Eu sempre tive uma memória muito boa, mas não sabia utilizar o recurso para os estudos, por exemplo. Então, uma vez que eu aprendi a dominar essa estratégia mental que todos nós temos, eu comecei a desenvolver mais para aplicar nos estudos. E aí que veio a grande diferença, né? Todo mundo memoriza tudo que a gente vê, ouve, sente, o cérebro memoriza. Mas fica inacessível muita coisa pela forma que foi estimulada na memória. Então, se estimularmos de uma forma mais estratégica, que o cérebro já tem essas habilidades, conhecer como funciona e aplicar, a gente consegue desenvolver ela e aplicar por muito mais tempo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos conversar com
o Vitor Patrick, sobre o programa do National Geographic que ele está participando, é sobre memória, Mentes Incríveis, e ele já está na final. Ele vai agora em dezembro disputar a final, disputando um prêmio de R$100 mil e com as mentes mais privilegiadas do país. Nós vamos conversar com ele sobre esse programa no próximo bloco. Aguarde um instantinho.